porque o Atlético Paranaense enfrenta o São Paulo, quarta-feira, 9h30 da noite, na Liga Arena. É mais um daqueles casos que confundem as pessoas, né? Atlético Paranaense, vamos lembrar, tem contrato com a TV Globo em TV aberta, e só nessa mídia. Ele não tem Sport TV, não tem Premier, mas tem TV Globo. E por isso, esse jogo vai ser transmitido pela Globo, pelo menos para o estado de São Paulo. As outras praças ainda vão ser divulgadas pela emissora. Você pode conferir no All Sport a informação completa depois. O que é fato, não vai transmitir para o Paraná, porque o Furacão é o único time que possui o chamado bloqueio de praça na TV aberta. O que é bloqueio de praça? É a proibição da transmissão para o estado onde o jogo é realizado. Por isso, não pode transmitir esse jogo na Globo para o Paraná, que deve receber Atlético Mineiro e Flamengo, que não tem outra opção mesmo. E aí, o que acontece? Além da TV Globo, se você não mora, por exemplo, em São Paulo, onde vai passar esse jogo com certeza, vai ter outras opções e não vamos ter Premier nem Sport TV, porque, como eu falei, o Atlético Paranaense é o mandante e ele não tem contrato com esses dois canais. Mas ele tem contratos com a Cazé TV e o pay-per-view próprio dele, que é a Rede Furacão. Na Cazé TV, são duas modalidades diferentes de transmissão, e como ele não possui os direitos de plataformas abertas do Atlético, são da Globo, como eu acabei de falar, ele precisa cobrar essa transmissão de alguma forma. E aí o que acontece? No YouTube, ele fecha o canal para membros, né? O sinal do jogo Atlético Paranaense São Paulo é fechado para membros com uma cobrança simbólica de R$2 por mês. Não é R$2 pelo jogo. Se você assinar, por exemplo, agora para ver esse jogo, que vai ser na quarta-feira, 3 de julho, tudo que rolar até o dia 31 de julho, você tem ali no Atlético Paranaense jogando em casa na Cazé TV, incluso nessa sua mensalidade de R$2. E se você não quiser, mas for, por exemplo, assinante do Amazon Prime Video, nenhum custo adicional a mais e você tem acesso à mesma transmissão. Por quê? Porque o Amazon Prime é uma plataforma paga, você precisa pagar para estar lá a mensalidade que a Amazon cobra ou o plano anual. Então, se você está pagando para estar ali, a Cazé TV pode transmitir. É um meio pago. Bem interessante essa saída que a Amazon fez ao fechar esse acordo com a Cazé TV. E a Rede Furacão, que é o pay-per-view próprio do Atlético Paranaense, que já é um pouco mais caro, mas tem planos para sócios e tudo mais, também vai transmitir esse jogo. Portanto, várias opções diferentes para você, alguma gratuita, que é o caso da TV Globo, outras com cobrança simbólica da Cazé TV e o pay-per-view próprio do Furacão. Toda vez que tem jogo do Atlético Paranaense em casa aqui, é uma longa explicação, hein, Marinho? É uma aula, né? Eu fico aguardando para entender bem como é que funciona as transmissões do Atlético Paranaense, né? É sempre muito difícil, muito confuso, mas eu consegui captar direitinho a informação de como vai ser apresentado esse jogo. Tudo é difícil no Atlético Paranaense, viu? Conseguir informações do time também não é a coisa mais fácil, porque o Furacão se pauta por treinos fechados, pouco acesso à imprensa, enfim. O que importa para a torcida é que o time consiga os resultados e isso o Furacão tem conseguido bastante recentemente. O Bento e o Canóbio estão com a seleção, um na brasileira e outro na uruguaia, podem até se enfrentar na Copa América, ali logo adiante, e não participam da partida, estão fora do jogo. O Nicão, o Mastriani, o Felipinho e o Coelho estão no departamento médico. O Coelho ainda é tratado como dúvida, o Mastriani também, mas a tendência é que eles fiquem fora desse confronto com o São Paulo. E já no São Paulo, o Luciano está suspenso, recebeu o terceiro amarelo, fica fora desse jogo. O Bobadilha e o Ferrarese estão com suas seleções na Copa América, também não jogam. O Pablo Maia, o Moreira e o Rafinha estão no departamento médico, também não ficam à disposição do Luiz Zubeldia. Deixe seu recado, seu comentário, seu palpite. Se inscreva no canal do All Sport no YouTube, acompanhe a programação, tem ao vivo quase todo o dia. É muita programação, muito comentário legal, muito vídeo de situações gravadas também, muito recorte, como às vezes aqui o do Onde Assistir também. Deixa o teu like, é fundamental para nós, sempre, seja no ao vivo, seja no corte, que nós queremos demais atingir cada vez mais pessoas aqui no programa. Dito tudo isso, vamos para os palpites de Atlético Paranaense e São Paulo. Vou começar. Eu acho que o São Paulo se recuperou bem, que o Atlético Paranaense está oscilando e eu vou no empate. Esse é o palpite de Alain Simon. Quando tu começaste a rir ali, eu já percebi que você também vai no empate, viu, Alain? Mas eu vou no empate. Toda rodada pro Alain Simon vai dar empate. Bota ali um pontinho para cada um que ele vai fechar a rodada toda. Mas e aí? Eu quero ouvir de ti. Realmente, é empate o teu palpite? É empate. Os dois times estão separados por apenas um ponto na tabela de classificação. São campanhas parecidas. O São Paulo deu uma oscilada também
que não deu para entender nos últimos jogos, né? Voltou a vencer, 2 vitórias seguidas, ganhou bem do Bahia, mas agora joga fora de casa em um estádio que é difícil de atuar, né? A Liga Arena é um estádio complicado para os visitantes. O Atlético Paranaense tem também essa questão de às vezes joga bem, às vezes joga mal. O jeito como acabou o trabalho do Cuca foi muito por causa disso, mas é um confronto muito equilibrado e que eu acho que tem até mais condições de dar empate do que qualquer outro palpite que eu já fiz pelo empate até agora aqui nessa rodada. Então esse é o empate clássico no meu palpite. Tu gostas do empate, né? Atlético Paranaense e São Paulo é um dos candidatos na nossa enquete a melhor jogo da rodada do Brasileiro. Confere lá e participa. Então, julho, para quem está em fim de contrato, já é um período para poder assinar pré-contrato, né? A gente fala muito de Gabigol, de outros jogadores e tal, e o São Paulo tem 2 atletas, que são atletas que o São Paulo está tentando renovar o contrato, mas está meio complicado assim, né? Um é o Wellington, né? O lateral esquerdo, que aliás vem jogando boas partidas, treina muito bem, é um jogador dedicado, é um jogador que gosta do São Paulo, porém essa renovação de contrato passa muito pelas conversas e situações que já aconteceram entre o staff e a diretoria do São Paulo, que sem dúvida nenhuma já entraram em rota de colisão, né? Staff e diretoria do São Paulo já não falam a mesma língua há algumas reuniões, e isso tem dificultado muito essa possibilidade, essa permanência ou renovação de contrato do Wellington, né? Já está assim uma troca de farpas, as reuniões e as conversas entre o representante do Wellington, o Robson, e também a direção de São Paulo já não é nada muito saudável, já não é nada muito assim amigável. Então o Wellington, claro que trabalha, que é um cara que se dedica e tudo mais, fica cada vez mais longe a possibilidade de imaginar uma renovação de contrato. Então, a partir de agora, ele pode assinar um pré-contrato. Evidentemente, se assinar um pré-contrato, São Paulo vai ficar sabendo e vai tomar uma atitude, ver se faz o jogador ficar até o final da temporada ou se afasta, enfim. Isso é para mercado fora, né? No caso de mercado interno, o Wellington já fez mais de 7 jogos, então não seria agora uma transferência, seria um pré-contrato de repente com o time daqui, mas fato é que não se transferiria agora, né? Porque ele já fez os jogos do Brasileirão, né? Então acredita-se muito nos bastidores do São Paulo que o Wellington, se sair, é para fora do Brasil, né? Por enquanto o São Paulo não recebeu nada oficial. E o jogador tá tranquilo, o jogador entende que é um profissional, que se surgir uma oportunidade boa para ele, vai, né? Então é isso. Mas assim, nos bastidores do São Paulo é cada vez mais forte a ideia de que ele não vai permanecer para o ano que vem, tanto que o São Paulo está tentando contratar o Alexandro, né? É uma das possibilidades aí para a lateral esquerda, aí seria até para subir um pouco de patamar, no caso o Wellington é um jogador promissor, jovem ainda, o Alexandro já é um jogador consagrado no futebol, né? Tanto que tantos anos está na Europa, disputou Copa com a seleção brasileira. Falar também do Juan, né? O Juan é um jogador que também já tem uma negociação, que deu uma travada, é um jogador que recebe muita crítica, é verdade, mas o Zubeldia gosta muito do Juan. Então, assim, a ideia do São Paulo é, em outros casos de jogadores que não conseguiu renovar, depois o jogador arrebentou em outro clube, né? Então, o São Paulo quer renovar com o Juan, entende que o Zubeldia pode ser uma peça ali fundamental, né? O treinador pode ser fundamental para o desenvolvimento do jogador. E o Juan é um jogador que volta para marcar, um jogador tático, um jogador interessante, um jogador que vários treinadores gostavam dele, né? O Dorival, o próprio Rogério Ceni, o Zubeldia, o Carpini ficou muito pouco tempo, né? Então não dá muito para avaliar. Essa é uma questão que o São Paulo também quer renovar, mesmo ele recebendo críticas, mas está travado ali em alguns detalhes, principalmente tempo de contrato e valores de renovação, valores de salário ali, que claro, todo mundo merece uma bonificação. Quando vai renovar um contrato, isso é absolutamente natural. Mas o São Paulo tem hoje, entre o Wellington e o Juan, mais possibilidade de renovar com o Juan do que propriamente com o Wellington. Mas vamos ver, seguiremos apurando.